Bom, provavelmente alguma vez na sua vida você já questionou o sentido dela. Por que a gente tá vivendo isso? Qual que é o sentido de eu sentir dor? Qual que é o sentido da tristeza, da felicidade? Qual que é o sentido de eu estar acordando todo dia às 6 horas para sair 7h30, para poder ir trabalhar? E todo mundo já se perguntou isso, todo mundo talvez todo dia se pergunte isso. E você tem muitos filósofos, muitos pensadores que tentaram explicar de que maneira essa dinâmica ocorre. Por que a nossa vida é assim? Por que a gente sente dor? Por que a gente tem momentos de felicidade? E esses momentos de felicidade que são bons duram tão pouco. E às vezes momentos de dor que são ruins, eles duram mais. Talvez entender o significado disso e buscar um significado na vida, o sentido de tudo isso, talvez não esteja no nosso alcance. Então, é isso. Você aqui de novo? Tão clara, porém tão escura. A dúvida que o talvez não seja, ou que as escolhas refletem um círculo vicioso de questionamentos e dúvidas, das quais apenas fazem você pensar de maneira exacerbada, questionando o caminho que você está seguindo. Dúvidas e questionamentos que não levaram ou levarão você a lugar algum. Dúvidas sem respostas, silenciosas, mas barulhentas, pelo simples peso da culpa de não conseguir tomar decisões que podem te fazer sentir bem. Então, o pensamento, esse tipo de pensamento, faz com que as verdades pareçam mais distantes. Mas se você parar para pensar, de fato, o que é a verdade? Uma construção de conceitos e significados que alguém um dia inventou e fez sentido para as pessoas? Ou seja, só é verdade o que muitas pessoas acreditam? Ou são apenas conceitos universais rasos que aderiram a alguma coisa para ter alguma explicação breve, só para não olharmos para aquilo e não conseguirmos ver nada? Ou será que talvez tudo que tem um conceito, significado, alguma explicação rasa atrelada a ela, possivelmente tudo isso não seja verdade? Só apenas uma construção de conceitos e significados que algum dia alguém inventou e fez sentido para as pessoas? Enquanto houver esperança de encontrar algum significado para as grandes perguntas da vida, podemos nos deparar com o conforto ilusório de que tudo ficará bem. Mas, talvez, o mais importante não esteja em encontrar respostas definitivas, e sim aceitar a dúvida como uma parte essencial de nossa jornada. A vida, as pessoas e o mundo são tão complexos, possivelmente estão até além da nossa compreensão. Então, abraçar essa dúvida não como uma falha, mas sim como um espaço para você poder ter uma abertura para novos significados que a gente vai construir no nosso dia a dia, talvez seja a solução. Por que a gente insiste em tanto em se preocupar com as perguntas que parecem estar além da nossa compreensão, além do nosso alcance humano, além da nossa inteligência, da nossa composição de DNA? Talvez a nossa composição não permite que a gente responda essas questões. E isso não é algo para você se preocupar. A dúvida em si, ela pode ser a resposta mais autêntica, mais honrosa, mais moral de se aceitar. Que vai ser um lembrete que na nossa finitude, ao mesmo tempo que a gente é uma ferramenta para construir significados, a gente pode ser uma ferramenta para aceitar a nossa própria ignorância. Talvez o único significado que importa é o que a gente acredita, não o que associam pra gente a todo momento. A gente deve ser quem somos, devemos ser quem somos, ter o que temos, acreditar no que acreditamos e duvidar do que precisa ser duvidado. Por que eu vou perder meu tempo tentando entender coisas que não estão ao meu alcance? Coisas que não estão em termos humanos para mim conseguir entender. A dúvida, ela vai deixar a gente consciente da nossa própria ignorância, como eu já havia dito. Se até os mais grandes homens que já pisaram na Terra tinham dúvidas, que por suas longas e curtas e grandiosas vidas não conseguiram respostas, por que a gente não pode? A gente tem que focar
apenas naquilo que a gente tem sob nosso alcance. Talvez a vida não esteja no nosso alcance, mas viver essa vida sem buscar um significado, talvez seja a melhor maneira de se viver. E aquele que perde o tempo buscando significado é sim um verdadeiro escravo. Escravo das suas próprias dúvidas, escravo da sua própria ignorância, da sua própria seu próprio desespero na busca por uma resposta. Talvez esse seja o verdadeiro homem condenado. A maior condenação que um homem pode ter é não viver. É apenas acordar todos os dias e repetir as mesmas coisas todos os dias da mesma maneira, preso no que Nietzsche chamaria de lei do eterno retorno. Tudo do mesmo jeito, tudo da mesma maneira, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas felicidades, os mesmos momentos. Porém, como Camus diria, é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, talvez aceitar que tudo é um absurdo, que talvez nada tenha resposta, que talvez a vida não tenha significado, e que se eu procurar esse significado, talvez no final da minha vida eu vejo que a vida realmente não tinha significado, e eu olhar para trás e falar, eu perdi meu tempo buscando significado naquilo que não tinha. Então, acredito eu que a melhor maneira da gente viver é aceitar o absurdo. Camus ele expressa uma ideia interessante sobre a nossa ignorância, ou seja, que talvez a gente não tenha a capacidade, nem a composição, ou talvez a inteligência, o conhecimento de conseguir responder algumas perguntas. Ele tem uma citação muito interessante que está no livro dele, Mito de Sísifo, onde ele está ali explorando a relação entre a busca humana por sentido e o absurdo da existência, que é a seguinte: não sei se este mundo tem um significado que o transcenda, mas sei que não conheço esse significado e que por ora é impossível para mim conhecê-lo. O que significa para mim senão que não pode haver verdade senão em termos humanos? Então aqui ele discute que talvez nós humanos não tenhamos a capacidade de compreender o significado da vida, o real significado da vida. E que por hora a gente não conhece, talvez futuramente a gente nem vai conhecer. A gente pode viver a nossa vida inteira e talvez a gente não consiga achar um significado. O que a gente pode achar são meias verdades, explicações rasas, teorias rasas sobre o que significa a nossa vida. Ah, não, mas eu tenho uma clara verdade sobre o significado da vida, que é viver, fazer faculdade, trabalhar, ter filhos e se aposentar. Tá, mas isso não é um real significado da vida. Isso foi uma construção que os seres humanos disseram que sim, essa seria a vida perfeita. O verdadeiro significado da vida é isso, mas não é isso. Você sabe que não é isso. Eu sei que não é isso. Talvez o significado da vida é algo que transcende a inteligência, o conhecimento humano, a composição de DNA do ser humano. Então, reconhecer que talvez não tenha resposta para essas perguntas é a verdadeira resposta para tudo. Talvez essa dúvida seja mais importante do que a resposta.
Porque é na dúvida que a gente encontra as verdades pra gente, as nossas verdades, as verdades que pra gente fazem sentido. Então, essa postura de reconhecer que a vida talvez não tenha significado, ou que o significado talvez no final não importe, é uma postura que te deixa livre para poder pensar o que você quiser da vida, para enxergar a vida da maneira que você quer, para enxergar tudo aquilo da maneira que talvez ela realmente seja. Ou seja, se a gente tirar esses pré-conceitos que a gente tem na nossa mente, esses conceitos que nosso entendimento relaciona com o que a nossa sensibilidade toca, vê, sente, escuta, a partir desse momento em que a gente vai ver o mundo da ótica que a gente vê. Abandonar isso não é nada ruim. Abandonar isso talvez seja a verdade que realmente é veritas. Veritas una este, e fugir não possumus. A verdade é uma só e não podemos fugir dela. Talvez não exista uma verdade, só formas da gente ver. Bom, queria agradecer vocês que chegaram no final do vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Isso aqui é um projeto pessoal meu, que isso aqui é só alguns pensamentos que eu tenho, que eu queria compartilhar com qualquer um que quisesse me ouvir. Essa ideia de postar vídeo eu tinha algum tempo, porém eu não tinha atitude para fazer isso, não tinha coragem. Até que uma pessoa muito importante na minha vida me encorajou a fazer isso. Ela me deu total confiança para mim fazer isso. Disse que eu tenho uma facilidade nisso. Eu não sei se eu tenho facilidade, mas bom, se vocês gostaram, queria que vocês comentassem o que vocês acharam, expôssem suas ideias também. E se vocês quiserem se inscrever, deixar o like, ou só apenas comentar, como eu já disse, já seria uma ótima ajuda. Então agradeço, isso aqui é um pouco do que eu penso, e agradeço a presença de todos vocês. Valeu!